pessoal, esse é o Entre Linhas. Hoje eu vim responder uma tag. Ai, mordi minha língua. Hoje eu vim responder uma tag. Quem me pediu pra eu responder essa tag foi a Daiele Rosa, aqui nos comentários dos vídeos. Muito obrigada, Daiele, eu não conhecia essa tag. É a tag de A a Z. Então tem perguntas literárias de A até Z. A primeira pergunta vai começar com A, a segunda com B, a terceira com C e assim por diante. Vou começar porque são várias perguntas. Com a letra A, autor preferido. É difícil pra mim, eu tenho vários autores preferidos, mas uma autora assim que eu amo demais, como tinha que escolher só uma, eu escolhi ela, é a Clarice Lispector, meu amorzinho de vida, já fez até vídeo aqui no canal, falando por que eu amo tanto a Clarice Lispector, o que tem de tão especial nela. Com B, bebida preferida durante a leitura. Bom, eu não tenho assim uma bebida que eu sempre tomo quando eu vou ler, mas eu gosto bastante de chá e também de chocolate, né, em pó, que não se pode dizer a marca aqui, porque ninguém tá me patrocinando, mas são essas duas bebidas que eu gosto mais de tomar, assim, lendo, né. Citação literária favorita. Eu tenho várias, mas uma delas, eu vou pegar aqui a colinha pra eu falar direitinho, né, é uma citação da Clarice Lispector que tá na introdução do meu TCC, não na introdução, tá no aquelas citações de abertura, sabe, tem um nome pra isso, mas eu esqueci, então a frase é assim: é na hora de escrever que muitas vezes fico consciente de coisas das quais, sendo inconsciente, eu antes não sabia que sabia. É uma sensação que me define muito, assim. Às vezes, quando eu escrevo, eu começo a me dar conta das coisas que antes eu não sabia. É colocando no papel, escrevendo, que eu me dou conta delas, sabe? Que eu entendo algumas coisas. É bem louco, assim, mas é uma coisa que acontece comigo. Com D, detestou ler. Tem alguns livros aí, né, que a gente detesta, que detestou a leitura. Eu sempre digo que eu não me arrependo de ler esses livros que eu não gosto, porque eu nunca saberia se ele era bom ou não se eu não lesse, né? Então eu prefiro ler um livro e não gostar do que não ler nada. Eu tô falando meio esquisito assim, porque eu tô com uma afta na minha língua enorme, então tá meio complicado falar com ela. Esse livro é O Que Eu Quero Pra Mim, da Alicia Barros. Foi um livro assim que eu não tava com muita expectativa pra ler ele, e aí quando eu li, mesmo assim me decepcionei, né? Então, porque foi uma leitura bem mais ou menos mesmo. Com E, está lendo. Eu tô lendo o terceiro livro da série Os Bridgertons, alguma coisa assim. O nome do livro é Um Perfeito Cavalheiro, é o livro número 3, que conta a história do Benedict. Feliz por ter dado uma oportunidade. Tem um livro que eu li no começo do ano que eu não tava esperando nada dele. Então fico feliz que eu tenha pegado ele pra ler, mesmo sem ter muita expectativa, porque foi um livro muito maravilhoso. É o livro Pequena Abelha, do Chris Cleave, acho que é assim o nome dele. E é um livro assim muito maravilhoso mesmo. Foi um tesouro que eu encontrei na minha estante, que já tava lá na minha estante há algum tempo. Foi ótimo assim a leitura dele. Gênero literário que não lê. Um gênero que eu não costumo ler e não curto muito é fantasia. Não é um gênero que me chama atenção, à primeira vista pelo menos. Hardcover ou paperback, ou seja, capa dura ou capa mole, né, de livro. Pra ler, capa mole, porque é bem mais confortável pra ler, né. Só que pra ver, pra colocar na estante, pra deixar bonita, questão de estética mesmo, claro. Capa dura é mais bonito, né? Eu gosto de livros em capa dura, só que pra ler é melhor capa mole. Então, os dois, depende da ocasião. Internet ou livraria física? De novo, depende da ocasião. Eu amo entrar numa livraria física, assim, olhar aquele monte de livros e eu olho um por um. E só se tem um preço muito bom pra eu comprar. Só se assim tá com uma promoção, porque livros em livraria física são muito caros. Então, pra olhar os livros, livraria física. Mas pra comprar, eu compro pela internet. Julga um livro pela capa? É inevitável, né? A primeira coisa que a gente vê num livro é a capa. Então, se ela chama a tua atenção, tu vai procurar a história e tal. Eu tenho alguns livros que eu gosto muito, que a capa é feinha. Então, não se deve julgar pela capa, né? Mas, inevitavelmente, a gente faz isso. Kobo ou Kindle? Eu não tenho nenhum dos dois ainda, mas se fosse pra eu comprar, assim, pelo que eu já vi de resenhas sobre os dois, eu acho que eu preferiria um Kindle. Livro mais longo que já leu. Eu lembrei, assim, de cabeça que um livro muito longo que eu li foi Toda Luz Que Não Podemos Ver. Mas fui olhar se tinha mais algum na minha estante que era bem grosso, a ponto de passar da quantidade de páginas que o Toda Luz Que Não Podemos Ver tinha. E aí eu descobri que sim, tem um livro que é O Amanhecer, o último livro do Crepúsculo. Esse foi o livro mais longo que eu já li. Ele é muito grande, gente. Ele tem, tipo, 500 e
60, 70, 80 páginas. Então, esse foi o livro mais longo que eu já li. Momento mais importante na sua vida literária. Eu acredito que o momento mais importante na minha vida literária foi depois que eu entrei pra faculdade, comecei a ler livros mais clássicos e discutir livros mais clássicos na faculdade. Porque eu comecei a entender o que tem por trás dos livros clássicos, né? Me ajudou muito na compreensão dos livros e, de um modo geral, na leitura, né? Então acho que a faculdade foi um momento bem marcante, assim, na minha vida literária. Número de estantes que possui, só uma por enquanto. Obsessão literária. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu tenho uma obsessão por livros que algum protagonista ou que algum personagem do livro sofre de algum transtorno ou doença. Não sei porquê, é uma obsessão literária. Tenho muita curiosidade em entender essas doenças, transtornos, né? Com P, personagem que provavelmente teria namorado na escola. Achei muito engraçada essa pergunta. O que eu lembrei, assim, que tem bem o meu estilo, seria o Wall-E, de Tudo e Todas as Coisas. Porque, assim, eu adoro os diálogos daquele livro, sabe? As coisas que o Wall-E pensa. São muito legais, assim. E eles têm uns diálogos bem filosóficos, assim. Meio viajões e tal. E eu gosto desse tipo de pessoa que pensa em coisas diferentes e questiona as coisas. Eu gosto de gente assim. Quantos livros tem por ler? Muitos. Provavelmente uns 30, não sei se já chegou a 40 livros que eu tenho em casa, né, que eu não li ainda. Ressacas literárias, quando foi sua última? Então, eu tô me recuperando dela agora. Foi a ressaca literária que durou mais tempo, assim, a mais grave, digamos assim, que eu passei, né? Fiz até um vídeo sobre isso, faz umas 2, 3 semanas que eu postei esse vídeo, então foi punk, assim, foi bem esquisito, na verdade. Mas já tô me recuperando. Série que começou e precisa acabar. A série que eu acabei de falar, né, os Bridgertons. É uma série de época, né, então é uma família, são 8 irmãos, cada irmão tem o seu livro, né, a história de como ele se casou. E aí eu tô no livro 3 agora, eu tô lendo. E eu quero ler todos. 3 dos seus livros preferidos de sempre. É sempre muito difícil escolher meus livros preferidos, porque eu tenho tipo uns 15. Então eu coloquei 3 dos que eu mais amo aqui. Só que saibam que não são só esses 3 meus favoritos. Um deles é A Coisa Terrível que Aconteceu com Barnaby Brockett. É um livro muito, muito maravilhoso, que é do John Boyne. Segundo, A Menina que Roubava Livros, mais conhecido esse, né? É do Marcus Zusak. E Extraordinário, da R.J. Palacio, R.J. Palacio, com o último livro que leu, o último que eu terminei de ler, foi A Cabana e foi uma releitura. Eu tinha lido há muito tempo atrás, então eu reli antes de sair o filme, né? Tanto que eu fiz uma comparação entre o livro e o filme aqui no canal. Voltará a ler. Um livro que eu tava esses dias lembrando, que faz muito tempo que eu não leio, é Dom Casmurro. Eu quero muito ter aquela história mais recente, assim, na minha memória, né? Wishlist literária. Qual o último livro que adicionou à sua wishlist? Eu tive que ir lá no Scoob, olhar qual foi o último livro que eu coloquei nos meus desejados. E o livro foi Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda Adichie. Como tu criar os seus filhos para serem crianças feministas, né? Isso vai ser bom pra mim, tanto porque, por enquanto, eu tô dando aula, né? Eu me deparo com muitas situações, assim, machistas, né, em sala de aula, mesmo trabalhando com os pequenininhos. Então, acho que seria muito legal nessa questão, como abordar o feminismo, mas de um modo sutil, e também pros meus futuros filhos, né? Vai demorar um pouquinho pra eu ter filhos, mas quando eu tiver, eu já quero saber como educá-los para serem crianças feministas. X marca o lugar. Qual o 24º livro da sua estante? Contei lá, 24 livros, e o 24º é As Vantagens de Ser Invisível, do Stephen Chbosky. Young Adult ou livros adultos? Os dois. Eu adoro Young Adults e eu adoro livros adultos, sério, eu nem sei escolher um dos dois. E o último com Z. Qual o último livro que te manteve acordada até tarde? Então, o que eu me lembro, que eu li, tipo, muito rápido, que eu queria ler e não queria mais parar de ler, foi Tudo e Todas as Coisas, que ele é um livro muito, muito gostosinho de ler, assim. Eu comecei a ler num dia, daí fui até tarde da noite, daí no outro dia de manhã eu terminei o livro. É muito, muito maravilhoso, muito viciante também. Bom, era isso, então espero que vocês tenham gostado dessa tag. Eu achei ela muito legal, cheia de perguntas, vários tipos de coisas envolvendo a literatura, né? Então é isso, um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.